ponto que eu quero destacar sobre a autuação, que é o que a gente vai tratar agora, é em relação à tabela de entes que nós enviamos para vocês. Nós enviamos por e-mail, colocamos nos grupos, colocamos no ofício circular 10 de 2020, está na nossa página. No entanto, algumas zonas ainda estão fazendo da forma inadequada o registro da parte na hora da autuação. Para que esses entes que eu vou indicar para vocês aqui fiquem constando da forma correta no PJE, a gente precisa seguir as orientações dessa tabelinha. Então, quando vocês forem autuar um processo em que dessas pessoas seja parte, por favor, olhem essa tabela, sigam as instruções, porque isso evita que fique com hashtag na frente da parte. Se ficar com hashtag na frente da parte, gente, significa que vocês não vão conseguir fazer a intimação da forma adequada, o TSE vai ficar em cima da gente para a gente corrigir essa autuação. Então, vejam bem, quando a parte for a Zona Eleitoral, Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a AGU, PFM, o próprio TRE, ou houver a vinculação da Defensoria Pública da União a alguma das partes, vocês vão usar essa tabelinha. Aqui a gente indica o que é, se é ente ou se é pessoa jurídica, e a gente fala qual o nome que precisa aparecer lá para ficar correto e como que vocês atuam, né? Como que vocês fazem para chegar nesse nome aqui. Então, por exemplo, a zona eleitoral, só usar aqui como um exemplo para vocês verem, se eu tentar colocar aqui na zona eleitoral, ela está falando que é ente, né? Então, vou colocar como ente. Se eu tentar colocar aqui zona 32, olha só, não vai dar certo. Está aparecendo zonas aqui com hashtag, significa que teve zona que criou esse ente indevidamente, porque o TSE já pediu para não fazer isso. Se eu coloco outra coisa, zona 032, eu também não localizo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está indicando aqui no meu material. Olha só, procurar pela respectiva zona eleitoral usando o número com 3 dígitos. Então é assim que eu vou localizar. Então, eu venho aqui e coloco 032. Olha só que diferença, agora já vai aparecer, tá vendo? Deixa eu só ampliar a tela aqui para ficar fácil de vocês visualizarem. Apagou aqui, então vamos voltar, 032. Eu aguardo ele fazer o pensamento dele, tem hora que demora um pouquinho. Agora vai. Bom, então eu coloquei agora a zona 031. Eu vou procurar essa zona aqui, ó, em Belo Horizonte. Olha, achei aqui uma, vamos ver se é essa. E isso aqui, ó, juiz da primeira zona eleitoral de Belo Horizonte. Quando eu confirmo, aparece o nome certinho aqui para mim, olha. Tá igual está na minha tabela? Está. Então, eu posso vincular a parte ao processo. Essa tá sem endereço, olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Pediu para eu colocar o endereço. Vou vincular o endereço aqui, geralmente nem pede isso. Bom, aí tem que escolher, quando aparecer isso eu tenho que escolher aqui o endereço, vincular a parte ao processo. Pronto, juiz da 31ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, deprecante, essa é a minha parte. Então, gente, por favor, olhem esse material que a gente mandou, quando for esses entes aqui que a gente destacou, olhem como que vocês vão localizar lá no PJE que não vai ter erro, ok? Um outro ponto que eu quero destacar é em relação às classes e assuntos. Hoje em dia, quando a gente vem aqui para a gente procurar uma classe, aparece para a gente essas opções aqui, ó. Tem algumas opções aqui para a gente, deve ser em torno de 20 classes, entre 20 e 30 classes que nós temos hoje, tá vendo? O TSE vai ampliar esse rol de classes aqui. Já houve um estudo dos tribunais regionais eleitorais acerca das classes e dos assuntos que devem constar em cada uma dessas classes, e nós vamos, e vai haver alteração. Ok? Algumas classes deixarão de existir, por exemplo, descarte de material. Ficou definido no encontro de corregedores e de tribunais
que o descarte de material é uma classe que vai ser eliminada do PJE, porque o descarte de material vai ser tratado no SEI. Outros pontos também foram discutidos e a filiação partidária, nós já informamos isso para vocês, mas a gente vai destacar aqui agora. Quando se trata de uma mera comunicação de desfiliação, isso vai ser tratado no SEI, não vai ser PJE. Então, comunicados de desfiliação partidária, recebi no balcão, coloco no SEI e trato no SEI, não vai ser PJE. Essa era uma dúvida que existia com o nosso encontro anterior, mas que agora já foi definida. Descarte de material também. Não haverá, talvez eu coloquei, porque ainda está em fase final de ajuste, as classes PA e PET-ADM. Possivelmente essas classes não constarão mais do PJE de primeira instância, mas ainda está em definição, tá? E muitas outras classes vão ser incluídas, acredito que até o final desse mês. A gente tem uma tabelinha que foi elaborada nos encontros e vejam como que esse rol será ampliado. Nós teremos, em média, 88 classes judiciais no PJE eleitoral. Por quê? Porque foram incluídas algumas classes que não existiam e que são importantes, por exemplo, exibição de documento ou coisa criminal, né? Esse pedido às vezes acontece. Pedidos de busca e apreensão criminal não existia, vai passar a existir no PJE. Então, muitas classes vão ser criadas. E essas classes todas, dentro de cada classe, teremos assuntos específicos. Então, por exemplo, na classe, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma classe que a gente costuma usar bastante. Olha só, quantos assuntos que ficam dentro de uma determinada classe, tá vendo? Ação de impugnação de mandato eletivo, por exemplo. Esses são os assuntos que constarão dentro dessa classe aqui. Dentro dessa classe, por exemplo, não vai ter crime eleitoral. Por quê? Porque essa classe, ação de impugnação de mandato eletivo, não abrange a tratativa de crime eleitoral. O que é inserido, que pode ser tratado nessa ação, são esses assuntos. Então, quando o advogado for autuar uma AIME, é isso que ele vai encontrar. Nós, por nossa vez, por exemplo, quando formos, deixa eu localizar aqui, direitos políticos. Então, a classe de direitos políticos, ela terá esses assuntos, olha só. Estabelecimento de direitos políticos, regularização da base, regularização de histórico. Então, esses são duplicidade, olha só. A duplicidade de inscrições aqui, né? Aqui é de inscrição, não é de filiação. Duplicidade de inscrição, ela vai ter esses dois assuntos apenas. E assim, cada classe ficou com os respectivos assuntos dentro dela. Quando a gente tiver definido, quando estiver pronta essa o que a gente chama de TPU, tabela de processual única, né? Nós vamos enviar para vocês terem conhecimento do que pode chegar para vocês. Olha só a classe filiação partidária, nós temos aqui filiação, cancelamento, coincidência, exclusão, lista especial e reversão de desfiliação. Vejam que nós não temos aqui a mera desfiliação partidária, que era um assunto que poderia estar aqui. Não temos, tá? Então, a mera comunicação de desfiliação partidária não ficou aqui. Ela ficou no SEI, como eu já falei. Então, essa é a tabela processual única. Ela está sendo, então, como eu disse, finalizada. E assim que for finalizada, a gente manda para vocês terem conhecimento. Então, aqui nós temos a classe e aqui nós temos os assuntos que farão parte dessa classe, ok? Bem, gente, no próximo vídeo nós vamos tratar de mais um outro assunto que são o novo processo na zona, como que ele entra, como que a gente trata, ok? Então, até já!